Bom dia, jovens, a paz do Senhor, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gente estudar um pouquinho sobre primeiros socorros. Estamos passando por momentos difíceis, mas não podemos nos abater, temos que ter fé em Deus, confiar que servimos um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, tá bom? Aí eu estava aqui em casa, eu falei assim, vou fazer uma aula, falar um pouquinho sobre primeiros socorros para vocês, tá bom? O nosso curso, faz parte do nosso curso, tá bom? Então eu queria passar para vocês, antes de começar a falar diretamente do primeiros socorros, como se divide o corpo humano. O corpo humano, ele se divide em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, tá? A cabeça, ela é composta por vários ossos, mas a gente tem uma divisão de os três maiores ossos que compõem a nossa cabeça, que é o crânio, maxilar e a mandíbula. Esses três ossos maiores compõem a nossa cabeça. O nosso tronco é aqui, ó, da parte do pescoço até a cintura. Alguns dos ossos que compõem o nosso tronco: clavícula, escápula humeral. Se vocês colocarem a mão aqui nas costas, vão sentir dois ossinhos aqui, é a escápula humeral. Se vocês descerem a mão aqui no centro do peito, vocês vão sentir uma ponta. Esse osso é o externo, tá? O externo. E temos as nossas costelas. Qual é a função do nosso tronco? Principalmente da nossa costela, das nossas costelas. É preservar os nossos órgãos vitais. Então todos os nossos órgãos vitais ficam no interior dessa costela, que seriam fígado, rim, coração, tá bom? Então o nosso tronco é isso. E a bacia também, a cintura pélvica também faz parte do tronco, ok? Aí temos as divisões dos membros: membros superiores e membros inferiores. Quais são os ossos que fazem parte dos nossos membros superiores? Nossas mãos, nosso braço e nosso antebraço. Quando se fala braço, não é tudo inteiro. Braço é este osso, é o braço, e do cotovelo para baixo é antebraço. Então o braço, ele se une com o ombro, articulação do húmero, com a articulação do cotovelo. E o antebraço, ele se liga com a articulação do cotovelo, com a articulação do punho. Então nossos membros superiores são compostos por mãos, antebraço, braço, ok? Agora vamos para os membros superiores. Membros superiores é onde se encontra o nosso maior osso do corpo, que é o fêmur, tá? Que é a parte da nossa coxa, o fêmur, tá bom? Depois do fêmur, abaixo do joelho, nós temos a nossa perna. A nossa perna, ela tem dois ossos, a tíbia e a fíbula. Tíbia e fíbula. São dois ossos que compõem a nossa perna. Então, lembrando que a perna não é um osso só. Ela é composta por fêmur, que é o nosso maior osso do corpo humano, e a perna, que seria a tíbia e a fíbula. E nossos pés, que fazem parte dos membros inferiores. Eu esqueci de um detalhe: o nosso antebraço, ele é formado por dois ossos também, que é o rádio e a una. Como que eu sei qual que é o rádio e qual que é a una? Eu vou dar um toque para vocês. Quando vocês esticarem o braço e levantar o dedão, o rádio, o dedão vai simbolizar uma antena. O osso de cima é o rádio, porque a antena, e o de baixo a una. Legal? Isso é uma técnica. Se alguém perguntar qual é o rádio, qual é a una, vocês fazem um joia assim. O rádio é o osso de cima e a una o de baixo. Tá bom? Então, depois de a gente aprender as três divisões do corpo aí, que é cabeça, tronco e membros inferiores e superiores, a gente vai conhecer um pouco da nossa estrutura, que é a nossa coluna vertebral. Né? Para sustentar tudo isso daí, a gente precisa da nossa coluna vertebral, tá bom? Que é o nosso sistema esquelético, tá bom? Como que a nossa coluna vertebral ela é formada? Pela nossa coluna cervical,
que é a primeira em cima, que ela é composta por 7 vértebras. Depois da coluna cervical vem a coluna dorsal ou torácica, ela é conhecida das duas formas, dorsal ou torácica, que ela é composta por 12 vértebras. Após a coluna dorsal e torácica vem a nossa coluna lombar, onde muita gente tem problemas, inclusive eu. Ela é composta por 5 vértebras. E por último, nós temos a junção da sacrocox, que é 4 vértebras, tá bom? Que faz parte da junção ali junto com a bacia do nosso saco ilíaco, tá? A nossa coluna, ela é responsável por toda a nossa sustentação do nosso corpo, do nosso esqueleto. É através da coluna que a gente consegue sustentar todo o corpo, tá bom? Agora que a gente já conheceu um pouquinho de como é dividido o corpo, como o nosso corpo é sustentável, vamos falar um pouquinho de primeiros socorros em si. O que é primeiros socorros ou /APH? A sigla APH significa atendimento pré-hospitalar. O que seria um atendimento pré-hospitalar? Um atendimento fora do hospital. Se fosse dentro do hospital, seria atendimento intra-hospitalar. Então, o APH, quando vocês lerem a sigla APHA, é atendimento pré-hospitalar. Significa atendimento fora do hospital. Que é a mesma coisa de primeiro socorro, é o atendimento feito ali na hora, no momento do acidente. Qual é a finalidade do primeiro socorro? O que vocês aí imaginam? O que é o primeiro socorro? O primeiro socorro nada mais é que você dá o primeiro atendimento à vítima para que você possa minimizar um dano maior a ela. Tá? Você fazer algo que você consiga minimizar um dano maior àquela vítima. Tá bom? Mas para que você faça isso, existem vários protocolos, tá? Vários protocolos que temos que seguir. E é o que vocês vão aprender no decorrer do curso de primeiros socorros, tá? A forma de quais são esses protocolos, as leis que regem esses protocolos, tá bom? Hoje eu estou fazendo um vídeo só para vocês terem uma ideia do que seja, tá bom? Então, primeiros socorros é você dar aquele primeiro atendimento para minimizar um dano maior à vítima, tá bom? Então, o que seria? O que você deveria fazer? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Você está andando na rua, acontece um acidente de moto, a pessoa cai, bate ali. O que é a primeira coisa que você deve fazer, se você está sozinha? É você, primeiro, cuidar da sua segurança, da segurança que está ao redor, e depois você chegar na vítima. Você não pode já sair correndo e ir atender a vítima sem primeiro analisar o cenário, analisar o que está acontecendo em volta, para ver se você está em segurança para ir lá socorrer. Por quê? Se o cara bateu de moto ali e está vindo um outro carro lá atrás e ele não viu, a hora que ele vê ele está em cima, você saiu correndo sem olhar para a rua para socorrer aquele motoqueiro, o carro vai vir, não vai conseguir frear, vai atropelar você e o motoqueiro que já está acidentado. Então você seria apenas mais uma vítima. Então a primeira coisa, analise a cena, a situação, e aí sim, se aproxima da vítima. Quando você se aproximar da vítima, primeira coisa, você se identifica, meu nome é Maicon, eu sou socorrista, e eu tô aqui para te ajudar, tá? Começa a conversar com essa vítima, tá bom? Isso aí que eu vou ensinar para vocês significa quando a gente fala análise primária de um acidente, tá bom? Mas antes de a gente entrar nessa análise primária, eu queria deixar bem claro para vocês. Eu gostaria muito que vocês anotassem isso, que vocês gravassem isso, que é os números das emergências, os números de quem você precisa ligar para o socorro, tá bom? Então vamos lá? O número 192, SAMU ou ambulância. 193, Corpo de Bombeiro. 153, Guarda Municipal. E 190, Polícia Militar. Ok? Pessoal, é muito interessante que vocês saibam qual socorro chamar, quem chamar primeiro, tá bom? Então, por exemplo, as polícias é o último caso a ser chamado, tá? Então, o que vocês têm que entender? Quando são acidentes que têm traumas de fora para dentro, exemplo, o carro está trafegando, o cara perdeu o controle e bateu numa árvore, teve um impacto da árvore no carro. É uma força externa no veículo.
Ali, o correto é você chamar o bombeiro. Quando temos acidentes que é de doenças, que é de dentro do corpo para fora, exemplos, parada respiratória, parada cardíaca, epilepsia, convulsão, aí você chama o SAMU, ok? Não que não possa quebrar essa regra, mas se você chamar o socorro correto, facilita muito na hora do atendimento, tá bom? E aí, após isso, chama a polícia militar, guarda municipal, tá? Porque muitos, na hora que vê um acidente, a primeira coisa que fala, liga pra polícia, mas a polícia vai vir e não vai socorrer. Ela vai vir, vai demorar para chegar, e ela chega, até ela chamar o socorro, demora mais um bom tempo. Então, vocês gravaram o número aí, não é mesmo? Então, vamos lá. Avaliação primária. Avaliação primária, a gente tem uma regra que é o X, A, B, C, D e E. Então, quando você tem que seguir essa regra. X, A, B, C, D e E. O X, o que é X? Grandes hemorragias. A letra A é liberar as vias aéreas e colocar o colar cervical. A letra B, ventilação e respiração. Letra C, circulação. Letra D, déficit neurológico. E a letra E, exposição da vítima. Tá bom? Então, se você você tem que acompanhar esses passos no atendimento. Então, você chegou lá, um motoqueiro caiu na rua. Beleza. Primeira coisa, o Mike falou que é a letra X, que eu vou ter que ver. Primeira coisa, você foi lá, avaliou a cena tá legal, tá sem risco, você chegou. Você se identificou para o paciente. Aí você vai começar a agir. Você vai, letra X, grandes hemorragias. Você vai olhar visualmente, vai ver, não está vendo sangue, não está vendo nada. Descarta. Beleza, ele não está com grandes hemorragias. Segunda, liberação das vias aéreas e colocação do colar cervical. Isso daí vocês não vão fazer, mas é bom vocês saberem. Isso é para quando um socorro chegar, e para aqueles que ganharem o curso de bombeiro vão ter que saber. É a segunda parte, retirada do capacete, imobilização da coluna cervical e colocação do colar cervical. A letra B, ventilação e respiração. Você vai ver através do pulso, tá? Através do pulso você vai ver se ele está respirando, tá bom? Se o batimento cardíaco dele tá bom. A letra D, déficit neurológico. Você começa a conversar com o paciente. Aí o paciente está lá. Qual é o seu nome? Você pergunta para ele. Ele fala, meu nome é Marcelo, tal. Quantos anos você tem? Tem 32. Aí dali a pouco você volta a conversar com ele. Qual é o seu nome? Ele fala, sou Ricardo. Aí já começa a ficar confuso nas informações. Aquele paciente, ele já está indo para um grau de risco, que ele está ficando confuso, ele está com algum problema interno. Esse paciente, ele pode, de uma situação de uma vítima consciente, que é na avaliação primária, entrar para uma vítima inconsciente, que é na avaliação secundária, que aí é muito mais grave, beleza? Então nunca deixe de ficar conversando com o paciente, porque ali você conversando, você está fazendo a avaliação do déficit neurológico, beleza? E a letra E, a exposição do paciente. Uma moça, rasgou a calça, tá de saia, joga um pano em cima, cobre para não expor a vítima. Legal? E aí vamos lá para análise secundária. Você chegou, o paciente está desmaiado, está apagado. Você observa que ele não está respirando e o coração não está batendo. O que você vai fazer? Esse paciente, provavelmente, ele está numa PCR. O que é uma PCR? Parada cardiorrespiratória. Quando o paciente está numa PCR, ele entrou numa parada cardiorrespiratória. Você vai ter que, imediato, entrar com uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar. Então, o paciente que está na PCR, parada cardiorrespiratória, ele precisa de um atendimento de uma RCP, reanimação cardiopulmonar. Ok? E aí é uma análise secundária do paciente inconsciente. Mas isso agora vamos ficar para uma próxima aula, que aí eu vou falar só sobre reanimação cardiopulmonar. Jovens, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu amo vocês de coração, liderança, amo vocês de coração. Estamos aqui numa campanha de oração, pedindo a Deus proteção, que nos guarde, que nos livre dessa peste. E Deus é lindo, é maravilhoso, e Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.